Graças, paz, meus amados, boa tarde. Mais uma vez aqui no nosso canal, vou trazer uma palavra da parte do Senhor. Nesta tarde eu vou tratar de um livro, de um profeta maior, como diz a Bíblia, né? Este livro é o livro do profeta Ezequiel. Quero trazer para você uma palavra que vai servir de lição para a nossa vida. O capítulo 37 do livro de Ezequiel nos escreve assim, a mensagem é essa: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Diz isto, e o fiz, diz o Senhor. Palavras eternas, né? A Bíblia nos diz, através de Jesus, que tudo vai passar, mas estas palavras, as que estão escritas no livro sagrado, palavra das Escrituras, ela é eterna, ela jamais passará. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanecerá. Amados, nós temos aqui um texto que é muito pregado nas igrejas, em praça pública. Ele é muito comentado, né? O Vale de Ossos Secos, capítulo 37 do profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele profetizou entre o ano 592 a 570 antes de Cristo, em torno de 20 anos de profecia. Ele profetizou justamente no exílio do povo de Judá para a Babilônia. Então, para que a gente compreenda esse texto, é necessário que a gente saiba o que estava acontecendo com o povo de Judá nesse período da profecia de Ezequiel. O que estava acontecendo? O povo de Judá havia desobedecido a Deus, havia cometido graves pecados, havia desobedecido imensamente a Deus, havia esquecido
que haviam sido libertados, separados como um povo, e estavam se desviando dos caminhos de Deus. E Deus vai permitir que eles sejam tomados pela Babilônia, no poder político, né, pela invasão através da guerra, da arma. E esse povo tem que ser exilado, tem que ir cativos para a Babilônia. E lá iam cumprir 70 anos no período da sua história como um povo dominado pela maior nação do planeta, que era a Babilônia, que tipifica aqui na Bíblia um sistema econômico, social, que dominou o mundo da época e que tipifica os sistemas que dominam o mundo hoje e que dominarão no futuro, e também traz uma ideia de como vai ser o governo do anticristo para que todas essas coisas terrenas cheguem ao fim e que o nosso Senhor Jesus Cristo venha governar o nosso planeta, o nosso planeta, de maneira que nós vamos estar livres de toda essa corrupção humana e de toda esse império do pecado, vivendo com Cristo na liberdade dos filhos de Deus. Porém, esse texto vai nos trazer um grito deste povo pela situação que eles estavam vivendo. Só que a Bíblia não é um livro comum, como qualquer livro que você possa ler, histórico ou poético, ou qualquer livro científico, de teóricos que defendem uma determinada causa, teoria, e eles se aprofundam em alguns outros teóricos para escrever alguma coisa científica, mas por ali eles encerram a pesquisa, porque não existe mais... Ele é finito, né? A Bíblia é um livro, ou um conjunto de livros de conhecimento infinito, porque vem de alguém, ou de um ser que é infinito, que é Deus, que é insondável, que é Deus. Mas esse texto, mesmo tendo sido escrito há um tempo muito distante de Cristo ainda, mas ele se aplica aos dias de hoje, porque a Bíblia é um livro espiritual. Então, primeiro a gente precisa entender que o povo de Judá, né, o povo israelita da tribo de Judá, estavam vivendo, o reino do sul, né, estavam vivendo essa situação aqui, que nós vamos conversar aqui versículo por versículo. Esse povo foi escolhido por Deus, mas Deus, com a vinda de Jesus, com a vinda de Jesus na terra, sendo humanizado para trazer o Evangelho e a salvação, Deus vai ampliar a participação de povos que não eram do seu povo para ser povo escolhido seu. Nós vamos ter um texto aqui que vai nos mostrar que Israel agora não é apenas Israel. Israel agora ele vai crescer, ele vai aumentar em número. As pessoas que compreendem o Evangelho, que aceitam Cristo, esse é o povo escolhido de Deus, além dos israelitas, né? Aqui no capítulo 2 de Efésios, no versículo 14, vai nos dizer assim: porque Ele é a nossa paz, quem é Jesus, né? O qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que constava em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. É só daqui, mas esses versículos, esses 3 versículos, nos traz a mensagem de que Deus, através de Jesus Cristo, uniu todos os homens que creem em Cristo, tornando este povo um só.
ao invés de muitas nações, mas aqueles que creem em Cristo também são escolhidos. Então, eu estou trazendo esse texto para mostrar para os irmãos que Ezequiel 37 não vai falar apenas de Israel, vai falar também acerca da nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Então, o profeta, ele profetizou nesse período, um período de 20 anos, e esse povo estava no exílio. Esse povo havia desobedecido a Deus e estavam lá. Deus tinha levado eles cativos para a Babilônia, onde houve muito sofrimento. E ali esse povo pensou que tinha sido abandonado por Deus. E esse povo também somos nós, que de certa forma também desobedecemos a Deus na maioria das nossas ações. E Deus, ele permite que a gente seja também exilados de uma série de coisas que Deus quer nos proporcionar, mas às vezes nós abandonamos Deus na maioria dos casos, na maioria das vezes, das nossas ações e atitudes. Então vamos tratar aqui agora de versículo por versículo. Primeiro, o versículo 1 vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O que é que esse primeiro versículo quer nos dizer? Aqui ele está tratando de uma profecia espiritual. Ou seja, Deus pega o espírito de Ezequiel, não o corpo, mas a sua parte espiritual, através de uma visão, ele leva num vale. O que é um vale? O vale é um terreno entre montanhas que é a parte mais baixa da montanha, é a parte onde é plano, uma parte plana, com amplitude, dependendo do vale, vai ter medidas em diâmetros de hectares, um terreno plano, sem acidente. E provavelmente ele vai estar rodeado de montanhas, de penhascos. Isso é um vale, geograficamente falando. Mas o que acontecia nos vales? A gente tem que compreender isso aqui. Os vales eram lugares onde se encontravam, falando de batalha, né? Os exércitos, depois de se confrontarem em guerra, o local ideal para o confronto era o vale. Primeiro porque era uma terra plana e ali havia a possibilidade de haver aquela guerra, como a arma da época era espadas e lanças e punhais. A única possibilidade de haver uma guerra, de fato, seria corporalmente, corpo a corpo. E o vale era um lugar onde a perspectiva dos exércitos era muito maior em torno de conflito. E aqui Deus leva Ezequiel nesse vale, espiritualmente falando, em espírito, para mostrar o que estava acontecendo nesse vale, o que havia naquele vale. E lá, o versículo 2 vai dizer: e me fez andar ao redor deles, dos ossos, né? O vale estava cheio de osso. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então o profeta tem uma visão aqui de que neste vale havia muitas pessoas que haviam morrido e já tinham entrado em estado de decomposição, já tinham passado pelo processo de mudança, de morte, já tinha virado ossos, e esses ossos já estavam num estado muito secos, que em breve iriam entrar em decomposição também os ossos, e iam se esfarelar dentro daquele vale. E olhando isso, o profeta ele fica observando isso, e Deus interfere e diz no versículo 3: filho do homem, poderão viver estes ossos?
E eu disse, Senhor, tu sabes. Então, Deus faz uma pergunta a Ezequiel. Essa expressão filho do homem quer dizer pessoa humana, ou seja, homem, ou homem em algumas versões bíblicas, principalmente a atualizada, vai dizer homem mortal, ou seja, filho do homem quer dizer você tem limites, você é mortal, filho da humanidade, filho do sangue, da carne, é isso que Deus está querendo dizer. Você é fraco. Aí ele pergunta, poderão reviver esses ossos? Poderão reviver essas pessoas que estão aí, que morreram neste vale, nesta batalha? Né? Por que tinha que morrer? Por que tinham morrido nesta batalha? Porque isso aqui é um campo espiritual, irmãos. Essa leitura de Ezequiel não é uma leitura onde você vai explorar a cena que está sendo contada aqui, a profecia que está sendo contada aqui, a história que está sendo contada nestes versos, apenas dentro dessa linguagem que está escrita. A gente precisa entender que esses ossos que tinham morrido neste vale, neste conflito armado, estavam mortos, estavam em estado de decomposição, é espiritual. É uma guerra espiritual. E qual era a guerra espiritual que Judá estava vivendo? Judá tinha provado das bonanças de Deus, das bênçãos. Judá era uma das tribos que havia saído do Egito, tinha sido salvo da escravidão. Nós sabemos que o Egito representa aqui na Bíblia no livro do Êxodo, né? A saída do povo escolhido de Deus de uma situação de calamidade, de escravidão, para uma situação de liberdade em Cristo. Para nós, que somos esse povo escolhido, como está aqui em Efésios, que através da morte de Cristo, de todos os povos do mundo, todas as nações, fez uma nação, que é a nação que vai ser preparada e escolhida para viver com Deus eternamente. De certa forma, de vez em quando, nós estamos nesse estado desses ossos, espiritualmente falando. Então, ele pergunta ao profeta, será que esses ossos podem reviver? Quem é o profeta nesta história? O profeta pode ser eu, pode ser você, mas nós podemos ser também os ossos que estão sequíssimos. Assim como também o profeta pode estar incluso neste vale como osso seco. Porque às vezes o profeta é apenas usado por Deus para trazer uma mensagem, mas para que ele traga essa mensagem e passe a reviver, ele precisa compreender que ele também faz parte deste povo, que talvez esteja nesse estado de calamidade espiritual. Não é porque eu ministro a palavra, não é porque eu sou um líder de uma igreja, que eu sou um líder de um povo, que eu não possa estar num estado sequíssimo, de ossos sequíssimos, sem esperança, tenha ido para o exílio, tenha participado deste exílio e esteja cortado do povo de Israel. Então, ele no verso 3, ele diz, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então, o profeta aqui, ele vai dizer algo tremendo aqui. Ele vai tirar de sobre si a autocerteza de que ele entende de tudo. Então, nós não podemos achar que somos tão inteligentes ou tão espirituais ao ponto de dizer, pode? Não. Toda a autoridade aqui é de Deus nesse texto. Ele diz assim, Senhor, tu sabes. É como se ele dissesse assim, eu não posso compreender isso. Eu não sei por que isso acontece, não sei por que aconteceu isso, mas tu sabes, Senhor.
Não sei qual é a situação, na minha concepção humana, eles são só ossos, mas tu sabes. Então ele vai dizer, então me disse, profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre estes ossos. E diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante. Nós podemos estar vivendo no meio de uma sociedade onde tudo está seco. A presença de Deus esvaiu-se na mente e do coração das pessoas. Porém, há uma solução para que as pessoas possam sentir novamente o vigor da vida espiritual, o vigor e a essência de Deus em si. É a profetização, ou seja, o profeta ele tem que estar apto, disposto a profetizar. E o que é profetizar? Muitas pessoas entendem profecia como uma revelação de Deus apenas, onde eu trago uma mensagem de Deus e entrego a você. Uma mensagem talvez com palavras até incompreensíveis ou como uma previsão do futuro, mas esse texto traz uma ordem de Deus para pregar o Evangelho. A maior profecia é as Escrituras. A maior profecia é trazer a boa nova, a boa notícia, Evangelho, que quer dizer boa notícia. Evangelho é a boa notícia. Então esse povo estava vivendo uma má notícia. Este povo, a humanidade hoje vive uma má notícia. A humanidade hoje é comparada a esse vale de ossos que está seco, todos mortos espiritualmente. E eu trago para você, provo para você como o mundo está morto espiritualmente. Aqui em Efésios, capítulo 2 de novo, só que eu vou para o início do texto. Efésios, capítulo 2, no início do texto. Ele vai dizer assim, Paulo, escrevendo aos Efésios, e vos vivificou, ou seja, Jesus nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha aí. Então, todo homem, quando nasce, sua mãe e seu pai, ele nasce da carne, ele é um corpo humano, ele tem um espírito, ele tem uma alma, porém, pelo fato dele ser da descendência de Adão, ele já nasceu pecador. Ele já nasceu sem nenhuma condição de ter um relacionamento com Deus, porque para Deus ele está morto, está aqui, ó. E vos vivificou. Quem nos vivificou? Ou quem quer vivificar a humanidade que em sua maioria ainda está morta? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o que é a morte espiritual? O que é esse vale aqui? O pecado. É esse pecado que faz a gente ser participante deste vale. Está na situação de ossos secos, né? Aí no versículo 2 ele vai explicar mais por quê, né? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos vós também antes nós andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então pronto. Aqui é a característica de qualquer ser humano nascido na terra. Filhos da ira de Deus. Então, Deus preparou toda uma ira sobre a humanidade, porque a humanidade é contrária à sua santidade. Na verdade, as pessoas elas querem saber das coisas da carne, ou seja, dos desejos da natureza humana. E ninguém quer saber de Deus. Eu costumo dizer isso nos vídeos, quando eu prego, quando eu prego o evangelho para alguém. Eu costumo dizer isso. A natureza humana ela não quer saber de Deus. Ela é contra Deus. Ela só é a favor de Deus quando ela
é vivificada em Cristo, né? Quando Cristo toma alguém para ele, para si, então ele vai transformar essa pessoa e ela vai passar a viver na dependência de Cristo, Jesus. Então, fora isso, todas as pessoas são ossos secos. Então, no versículo 5 ele diz: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então nós só vamos viver quando Deus fizer de nós um novo homem. E isso se faz através da pregação do Evangelho e das Escrituras. E há um propósito, uma exigência para isso: o arrependimento. Está escrito em Mateus, capítulo 4, depois que Jesus vai ao deserto ser tentado pelo diabo, quando ele volta, que começa seu ministério, a primeira frase que ele diz: arrependei-vos, porque é chegado para vós o reino de Deus. Então, só participa do reino de Deus quem arrepende-se da sua natureza pecaminosa e é lavado pelo sangue de Cristo e confessa o nome de Cristo como Salvador e advogado e o anseio do homem, né? Então, no 6 ele diz: e porei nevo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós um espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele está fazendo uma analogia aqui a ossos que estão secos, e sob a pregação da palavra, do Evangelho, aquela pessoa vai reviver, ela vai retornar à vida, tudo vai voltar ao corpo. Vai voltar os nervos, vai voltar a carne, depois a pele, o sangue, tudo, e vai formar o homem de novo. Então o Evangelho, como nós nascemos mortos espiritualmente, o Evangelho trata, a palavra de Deus vai nos tratar e vai nos refazer espiritualmente. Vai nos refazer, vai nos colocar de pé de novo. Então, versículo 7. Então profetizei, ou seja, pregou a palavra. Aqui Ezequiel pregou a palavra. Então profetizei como me deu ordem. Olha aqui, profetizei como me deu ordem. Qual é a ordem que o Senhor nos dá para profetizar? A pregação do Evangelho e o Evangelho do Reino. O Evangelho que fala de arrependimento, que acusa o pecado, o Evangelho que nos prepara para ser um novo homem nascido em Cristo. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, eis que veio um reboliço e os ossos se juntaram, cada osso com o seu osso. Ou seja, quando você prega, vive esse evangelho, quando você leva a mensagem, que é a verdadeira profecia, o que é que vai acontecer? Vai haver uma inovação na pessoa, vai haver um recomeço, vai haver um barulho. O barulho que eu falo é: esse homem vai se refazendo, vai compreendendo a sua natureza, vai trocando a sua natureza caída pela natureza maravilhosa de Cristo. E ele vai acontecendo todo esse barulho, ou seja, as pessoas vão notando o quanto você está mudando dentro do seu processo de conversão. Versículo 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele por cima, mas não havia nele espírito. Ou seja, o homem estava refeito, o homem estava ouvindo a palavra de Deus, o homem estava buscando um relacionamento com Deus, mas ainda não havia compreensão total do que era isso para ele. Muitas pessoas, irmãos, podem ouvir a palavra de Deus, podem se emocionar com a palavra de Deus, podem até priorizar um tempo para Deus, indo a uma igreja, etc. Mas muitas vezes esse processo ainda falta muito. Falta o Espírito, não é? Por isso que Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de Deus. Ou seja,
Mesmo que eu seja uma pessoa religiosa, que eu frequente um templo, que eu vá aos cultos, se eu não fizer a vontade de Deus, se eu não cumprir aquilo que a palavra diz, eu estou até escutando a palavra de Deus, ouvindo, eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou orando, tudo, estou me refazendo, mas falta alguma coisa. Eu preciso testemunhar aquilo que eu estou aprendendo, praticar aquilo que a palavra diz. Que a palavra me orienta a fazer, eu tenho que fazer, e romper com as coisas que a palavra condena. Isso é quando chega o Espírito. Até agora o Espírito não chegou aqui no versículo 8. Estava tudo bonitinho, você trocou as vestimentas, o seu corpo foi refeito, mas ainda não há vida, né? No 9 diz assim: E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, só o Espírito Santo de Deus pode fazer viver um homem, né? Reviver não. Nós nascemos mortos espiritualmente, como eu disse anteriormente, e precisamos do Espírito de Deus para sermos vivos de novo, para participarmos desse reino, para sermos cidadãos do céu, cidadãos celestiais que vão habitar na terra que Deus preparou desde a fundação do mundo, né? Então, quando o Espírito de Deus, que é o testemunho dessa palavra aqui, que a Bíblia vai dizer que a Bíblia vai nos dizer que a Escritura é a espada do Espírito, ou seja, ela é a arma de ataque que nos aperfeiçoa, que nos dá segurança. Não é isso? Ela é o escudo também de defesa. Então, quando o Espírito vem, que vem através da palavra, porque Jesus vai dizer que o Espírito testificará dele. Então, o Espírito Santo de Deus, quando foi dado em Pentecostes, lá em Atos 2, né, ele foi derramado abundantemente sobre a igreja, sobre aqueles que iriam salvar. O Espírito estava oferecido. É este Espírito aqui que vem dos quatro ventos para soprar sobre os homens que, sendo tocados por este sopro, eles, através da palavra, eles buscam a presença de Deus e viver conforme a vontade de Deus. Verso 10 diz: E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Aqui é quando o Espírito, através da palavra é profetizado, é lançado no seu coração, você compreende, se arrepende do seu estado seu estado de natureza pecadora e passa a ser uma nova criatura, vivendo coisas novas, diferentes, baseadas na palavra de Deus, e você vai ficar de pé, pronto para o combate. O combate espiritual nada mais é do que fazer a vontade de Deus, esquivar-se do pecado, viver segundo a vontade de Cristo, sermos uma nova criatura, baseada na pessoa de Jesus, termos uma natureza semelhante à natureza de Cristo, perdoando, buscando a conciliação com Deus, arrependendo dos nossos pecados. Então disse-me, filho do homem, versículo 11, né? Então disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Então o povo de Israel estava numa situação de exílio, onde eles já se sentiam cortados da presença de Deus. Eles já sabiam que o pecado que eles haviam cometido era tão grande a ponto de Deus os abandonar. Claro que Deus não os abandonou. Deus queria que eles voltassem para eles, se arrependendo dos seus pecados, voltando a adorar. E eles pensavam assim, pela questão de estarem numa cultura diferente, sendo forçados a fazer coisas diferentes, não tinham mais esperança, não podiam mais cultuar a Deus, numa terra onde Nabucodonosor era que queria a adoração para si mesmo, e eles estavam lá achando que tinha sido cortado.
12. Portanto, profetize e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei e ilustrarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, viverei e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ou seja, aqui ele está dizendo o que Jesus disse lá em João, que virá o dia em que o Filho do Homem dará ordem e todos que estão nas sepulturas se levantarão na vinda do Senhor. E aqui o Senhor está dizendo a Ezequiel, mesmo eles estando em pé, eles ainda se sentiam nessa situação. Então ele vai dizer que vai pôr o Espírito dele, o Espírito Santo, em cada um deles, e vai retirar eles das sepulturas. Então estavam mortos, sequíssimos, mesmo com carne, mesmo Deus lançando a profecia através do profeta, pregando o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do Reino, eles ainda estavam no estado de morte, ainda estavam sepultados. Então Deus vai abrir a sepultura deles, ou seja, vai chamá-los para fora, ou ressuscitá-los dos mortos. Então, se você e eu nos sentimos mortos, ainda numa sepultura, pode crer, o Filho de Deus pode tirar você do estado de morte. Às vezes, nós achamos que estamos vivos, mas as nossas práticas ainda podem nos mostrar que estamos mortos. E nós precisamos levantar das nossas sepulturas. E só tem um que pode nos ressuscitar. Assim como ele ressuscitou Lázaro, fisicamente falando, que Lázaro estava morto, ele pode também nos ressuscitar, nos tirando das nossas sepulturas de morte, estado de morte, pensamentos de morte, filosofias humanas, apegos a bens materiais, às coisas terrenas. Isso é sinal de que estamos mortos. Mas Jesus pode nos ressuscitar e colocar em nós o Espírito. Basta que a gente cumpra essa palavra, escuta essa palavra, lê essa palavra, lute por esta palavra. Isso é ressurreição. Isso é vida eterna. Que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus.